Por exemplo, no Equador, o Equador se propôs a pagar aqueles serviços com petróleo. Aqui no Brasil, naquela época, petróleo era só a Petrobras. Fomos à Petrobras, a Petrobras falou, olha, nós não vamos receber o petróleo do Equador por troca de trólebus, porque nós temos outros interesses. E o negócio não funcionou. Ou seja, não existe, apesar do funcionamento do SEBRAE, eu acho que não existe no Brasil uma visão de que nós precisamos exportar para nos desenvolver tecnologia aqui, né? Agora, o SEBRAE teve um trabalho interessantíssimo nesse nosso projeto. Teve outras experiências, Guilherme? Não, de arranjos produtivos locais, né? O SEBRAE tem desenvolvido um trabalho bom. E outra coisa, o SEBRAE colocou uma cunha, né, no conceito de empreendedorismo. Ou seja, ele faz a divulgação, né? A única crítica que eu teria ao SEBRAE é que ele atende aquela classe, né, média de empresários. Ele não vai lá na baixa renda. A gente brinca, o SEBRAE não amassa barro para fazer qualificação profissional ali na periferia. Tanto é que ele faz parcerias. Eu tenho diversas parcerias com o SEBRAE nessas regiões de baixa renda, né, e de alta criminalidade. A minha única crítica que eu faço ao SEBRAE é que os programas têm curta duração. Eu acho que o SEBRAE deveria desenvolver um programa menos político. Tem um pessoal, um corpo técnico muito bom, notadamente na Superintendência de São Paulo, que eu não conheço o atual superintendente, mas o anterior era o Rick, que fez um trabalho excelente no interior de São Paulo, e divulgou a rede. Mas ele me fez, naquela ocasião, Roberto, uma crítica, uma solicitação. Girelli, estamos com problemas, porque eu não tenho verba. Eu tenho que operar por rede, né? Então, o SEBRAE também, se ele gasta volumes significativos em propaganda e, ao mesmo tempo, não tem recursos para desenvolver escritórios regionais, né, e de apoio ao empreendedor, né? Então, isso é uma crítica, né, que se faria. Mas, de maneira geral, ele colocou uma cunha no conceito de empreendedorismo, né, e não desenvolve programas com prazo maior. Porque, olha, o programa desse Brasil Empreendedor do FHC, você não vai deixar uma pessoa pronta para enfrentar risco com 16 horas de carga horária. Isso é brincadeira. Bom, eu tenho, devido ao PAC, tenho conversado com muitas pessoas e tem se demonstrado essas pessoas que, devido ao grande período de falta de investimentos em infraestrutura no Brasil, faltam projetos para o Brasil. Tanto o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Fundo do Centro-Oeste, dizem que tem muito dinheiro para aplicar e tem dois problemas. Um, que eles exigem garantias. Não existe o Project Finance, que define que o próprio projeto é a garantia do risco do empreendimento. Eles querem garantias reais, né? Isso, o Roberto falou já um pouquinho isso. Mas faltam projetos de gaveta que possam ser colocados nessas instituições. Vocês sentem isso a nível de tecnologia? Isso não é verdade? Você fala sobre esse programa de aceleração? Sim, faltam projetos para buscar os dinheiros que existem, os recursos que existem nos bancos de fomento. Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a hora que se necessita uma garantia real é o assassinato prematuro do projeto. Porque não dá para um grande investimento, 300, 400, 500 milhões de dólares, de ter alguém que dá uma garantia, olha, minha casa, meu apartamento. Não existe isso no mundo. Isso daí é uma coisa que aconteceu nos países desenvolvidos há 50 anos atrás.
já se modificou isso. O próprio empreendimento é a garantia daquele empreendimento. Não tem um empresário que vai dar 100% de garantia sobre aquilo. Ele pode ter obrigatoriedade de colocar 10, 20, 30% do projeto do seu dinheiro. O resto tem que vir, como é um termo americano, que a gente ainda não tem um termo nacional para isso, que é Project Finance, ou seja, é um projeto financeiro que ele é o seu autogarantidor. Por exemplo, na Europa fizeram um túnel por um trem que vai da Inglaterra para a França, um empreendimento de alguns bilhões de dólares. E foi um empreendimento que não deu certo. O trem passa, funciona, porém não existe retorno do capital. Todo aquele povo que entrou naquele projeto, os grandes bancos, perderam dinheiro. Isso daí é o mundo capitalista. Perde de um lado, ganha do outro. Agora, o banco tem um papel fundamental nisso daí. Essas grandes instituições é que tem que correr o risco de diversos projetos para ele poder bancar e diluir o seu risco. O próprio empreendedor, não tendo Project Finance, não tem condições desses projetos irem para frente. Eu vejo só para grandes empreendimentos. O pequeno e o médio empreendimento, ele tem que buscar o mercado financeiro. E aí uma questão de avaliação de risco. Do banco, de um lado, se ele vai correr risco de fazer um empréstimo de 1,5 milhão, 2 milhões de reais para ampliação de uma linha de produção, ou se ele joga isso em operações de tesouraria, né, e em 5 ou 10 minutos ele já tem a rentabilidade da operação e sem risco. Aí tem que ter o governo induzindo essa, quer dizer, inibindo as operações de tesouraria. E só tem uma forma: sistema capitalista. Diminua os compulsórios, reduz as taxas de risco de quebra de empresas. Por quê? Porque aí a taxa de juros tem que ser adequada. Então, hoje, tomar um empréstimo bancário com uma taxa de juros real, mais de 10%, mais o spread, né, não tem projeto que se pague. Aí tem que ser um projeto altamente rentável. E para ser altamente rentável, e que tenha volume, aí só Project Finance ou fundos de pensão que façam esse investimento significativo. O pequeno e o médio ainda tem que buscar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, buscar lá 50, 100 mil reais do projeto, né? E lá dar todas as garantias possíveis, fazer o projeto, ou seja, não há vantagem. A única coisa que eu sinto no microcrédito, para cooperativas, aí funciona. Então, o Banco do Povo Paulista, ele dá até 30 mil reais, acho que 25 mil reais para uma cooperativa, ou uma associação de cooperados, e até 5 mil reais para o empreendedor. E, ao mesmo tempo, se ele vai pagando, né, ele tem a carteira, ele recebe uma carteira de empresário, né? Isso, olha, eu sou bom pagador. E o pequeno microempresário, ele o índice de inadimplência é muito baixo, eu diria que é inexistente, né? Muito bom. Senhores, estamos aqui no programa de Crescer Brasil, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. O PNBE possui também um Instituto PNBE que faz projetos de longo prazo, e o projeto que está sendo desenvolvido é o Brasil 2022. Possui 5 pilares. 1 é a reforma do Estado, 2 a educação, 3 formas anticorrupção, 4 desenvolvimento sustentável e 5 empreendedorismo. Ou seja, consideramos que o empreendedorismo é um dos pilares para o crescimento brasileiro. E, nesse momento de etanol, nesse momento de desenvolvimento, de problemas de aquecimento global,
surge uma oportunidade, uma janela muito grande para o crescimento do país a partir do desenvolvimento sustentável e do empreendedorismo nesse sentido, que é uma das coisas que estamos discutindo. Também aprendemos aqui com os nossos colegas que o ambiente de empreendedor não é nada bom para o nosso país, para os nossos empreendedores, e que o que podemos ajudar, claramente, o Roberto colocou, é olhando que os nossos representantes no Congresso Nacional, os nossos deputados, os nossos senadores, entendam as necessidades e objetivos e a importância dos empreendedores, tá certo? Muito bem, estamos chegando aqui ao final. Gostaria de que vocês colocassem as últimas considerações aí, antes do nosso término. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, governo, né, a gente está falando de corporativismo, ou seja, dentro de uma democracia, essas forças, evidentemente, têm que se disputar as suas ideias e aquilo que ela gostaria de colocar para a sociedade, né? Eu gostaria até, Roque, na oportunidade, de falar que o PNBE é uma entidade não corporativa, tá? Então a gente irradia ideias, né, como a gente tem feito nesses últimos, provavelmente, 20 anos, né? E ao mesmo tempo a gente sempre vai na ferida, só que nós estamos pegando sempre a ferida antes que ela apareça. Ou seja, a gente fala em reforma política há 15 anos, em reforma tributária, outro tanto. Então, para a gente é uma grata satisfação, né, estar numa entidade não corporativa, ou seja, não disputando espaços políticos, né, e sim por uma visão, como disse o Roberto, numa das falas, que é o nacionalismo, ou seja, é a defesa do território, tem que voltar a cantar o hino nacional, a colocar as bandeiras do país nas escolas, das empresas, né? Então, por quê? Porque o brasileiro, ele se deu uma oportunidade, né? Como diz alguns empresários, se eu pudesse, e eu estou vendo isso na minha atividade empresarial, a gente nota que o empreendedor, hoje o empresário, depois de ter sucesso, ele já começa a preparar a sociedade dele para, se ele está dispensando a família e colocando bons trabalhadores, bons empregados para participar da sociedade. Quer dizer, isso também é um fato notório que está ocorrendo no Brasil. Então, estou satisfeito e agradeço a oportunidade. Eu também agradeço muito estar aqui, Roque. Eu vejo que hoje nós estamos vivendo no Brasil, nesse início de século, um momento especial, que é o momento da energia. O mundo cresceu, ficou maior, as pessoas estão gastando mais, consumindo mais. E hoje existe uma verdade aceita mundialmente, que o petróleo ele não tem mais condições de ter a sua produção aumentada. Existe hoje a grande oportunidade das energias alternativas, porque o preço do petróleo não deve abaixar para ficar menor que $50 por barril. E isso vai gerar para o Brasil, que tem água em abundância, terra e sol, grandes oportunidades na produção de energias alternativas. Esse é um grande momento para o empreendedorismo brasileiro. Nós temos que ter a esperança de que o nosso governo não dê uma descontinuidade nesse programa, porque a oportunidade para os empreendedores, para os brasileiros, para o país, é muito grande nesse momento. Muito bom. Somos PNBE, vocês têm acompanhado a nossa série de programas. Junte-se a nós, conviva com esses empresários que têm o que dizer, são conscientes e têm o que dizer. www.pnbe.org.br. Agradeço, Roberto, agradeço, Girelli, e vamos em frente aí tentando crescer o Brasil. Muito obrigado.